Olá, bem-vindos a mais um programa de turismo da TV Faixa. Nosso entrevistado de hoje é o Ney Fonte Gerard, profissionalmente conhecido como Gerard ou Ney Gerard. Ele é carioca, da Tijuca, 63 anos, advogado formado pela URJ, é guia de turismo autônomo com especialização em turismo religioso e, sendo assim, tem um vasto conhecimento sobre as principais religiões existentes no mundo. É com ele que vamos conversar hoje. Tudo bem, Hernan? Tudo bem, obrigado. Então vamos lá, a primeira pergunta o turismo religioso ele é muito vasto, né? E entre as opções é o turismo religioso histórico, o católico, tem o emissivo, o receptivo. Qual desses tem a maior e a menor demanda? Bem, nós primeiro temos que definir duas grandes divisões no turismo. O turismo receptivo e o turismo emissivo. O turismo emissivo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, é aquele quando uma pessoa se desloca do seu país e vai para outro país. Então você está emissivo porque você está despachando aquela pessoa para um outro país. O receptivo é uma arte de receber bem quem nos visita. Então uma pessoa que vem de outro país, vem visitar o Rio de Janeiro, ele merece que nós estejamos de braços abertos para acolher, entendendo a sua diversificação cultural, a sua origem, os seus hábitos. Então a grande diferença existe essa questão. De início, considerava-se apenas como emissivo quando você saía do seu país de origem e ia para outro país. Receptivo, quando uma pessoa vinha de outro país para um determinado país destino. O italiano vindo para o Rio de Janeiro seria receptivo. O brasileiro indo para a Itália seria emissivo. Esse conceito é praticamente acadêmico, porque é utilizado muito em países europeus, que você atravessa de trem 2, 3 países rapidamente. Quando você já está num país do tamanho do Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e você tem uma diferença enorme entre norte e sul, hábitos de um determinado tipo de população, variações de sotaque, folclore e tudo mais, você também pode considerar que esse tipo de turismo emissivo também se aplique dentro do país. E também o turismo receptivo também você aplique dentro do país, porque são técnicas bem parecidas. A Organização Mundial do Turismo chama isso de, quando é dentro do mesmo país, de turismo doméstico. Mas o turismo doméstico, como eu estou dizendo a você, estou tentando passar, se aplica muito bem em países pequenos. Como é gostoso você ir do Rio de Janeiro para as praias do Nordeste e ali você ser recebido com uma diversificação de sabores, aromas e cultura. É uma forma de recepção. Aquele profissional do turismo que lá trabalha no Nordeste, ele tem que bem acolher o carioca, o gaúcho, o paulista. Isso tudo funciona como turismo receptivo. E turismo emissivo é você, dentro de um mesmo país, é você programar um trabalho e levar esse pessoal para conhecer as belezas do Rio Grande do Sul, conhecer as belezas da Amazônia, é emissivo. Então nós temos que fugir, como o Brasil é um país continental, nós temos que fugir muito da classificação da Organização Mundial de Turismo. Dentro desse conceito que nós estamos examinando, não haveria o que dizer de uma grande demanda. Qual seria o maior? Porque
o brasileiro, isso tudo tem implicações com economia, tempo, épocas. Então, no momento em que você tem uma grande variação da moeda, ocorre o fenômeno do brasileiro não viajar tanto para o exterior, seria emissivo. Se concentrar em viagens dentro do Brasil, mas também seria emissivo. Né? Você também receber turistas de fora, ocorre muito no Brasil, em decorrência da distância do Brasil para a Europa e para outros países, em momentos especiais. Olimpíadas, Copa do Mundo, Réveillon, Carnaval. Então, esses conceitos da Organização Mundial de Turismo têm que ser maleáveis quando nós falamos de Brasil. Certo. Agora vamos para a próxima pergunta. O senhor apresenta mais de 30 roteiros de destinos em todo o Brasil e no Rio de Janeiro. Como seria o processo de elaboração desses roteiros? O turismo religioso é um turismo muito procurado por pessoas de baixo poder aquisitivo, na sua grande maioria. Tá? Então, eu montei meus roteiros considerando isso. Selecionei 3 grandes roteiros, uns dentro da cidade do Rio de Janeiro, outros saindo da cidade do Rio de Janeiro. Locais mais importantes fora do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, e vou ser sincero a você, mesmo você conversando com sacerdotes cariocas, poucos sabem que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade do mundo com o maior número de locais de devoção religiosa à Nossa Senhora. Quando eu me refiro a isso, estamos falando dos limites do município do Rio de Janeiro. Nós não estamos ultrapassando os limites indo para as cidades circunvizinhas. Dentro dos limites da cidade do Rio de Janeiro, nenhuma outra cidade do mundo reúne tantos locais de devoção e de consagração e destinados a Nossa Senhora. Sejam santuários, sejam paróquias, sejam capelas, sejam mosteiros, sejam capelas dentro de hospitais, sejam capelas dentro de cemitérios, ou seja, se você reunir, pegar todo o rol de paróquias, capelas, santuários, basílicas, você vai ver que o Rio de Janeiro é a cidade do mundo que reúne o maior número desses locais de devoção à Nossa Senhora. Então eu, por exemplo, eu tenho 2 roteiros, que nós chamamos de roteiros marianos, exclusivos para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Um que é percorrido 3, a pessoa tem o dia e percorre 3 locais, e nós temos um outro que a pessoa percorre, já são de 2 dias, a pessoa percorre 5 a 6 locais de devoção à Nossa Senhora dentro dos principais, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Fora da cidade do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós temos vários outros roteiros. Né? Nós temos Petrópolis com missa com os canarinhos de Petrópolis, dentro da igreja dos franciscanos. Nós temos das monjas beneditinas cantando em canto gregoriano e depois permitindo que quem queira visitar e participar dessa missa solene tenha condições de adquirir chocolates deliciosos feitos por elas. Você tem isso só em Petrópolis, fora a catedral. Você tem dezenas de locais. Fora do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro, nós temos caravana para Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Um santuário lindo em cima de uma pedra que domina grande parte do estado, grande parte da área de Minas Gerais. Você tem o Santuário do Caraça também em Minas, você tem Ouro Preto e vai por aí afora, você tem
o santuário, os santuários e as igrejas da Bahia, você tem os santuários e as igrejas destinadas, o santuário e a igreja destinada ao Círio de Nazaré, que é a maior manifestação religiosa do mundo em termos de concentração em tão poucos dias. Nenhuma outra religião concentra tanta gente em tão poucos dias. Você tem, estou montando agora uma que será Sete Povos das Missões. Por que Sete Povos das Missões? O que isso tem a ver? Olha, os Sete Povos das Missões foi formado pelos jesuítas, não é? Então você tem a história dos jesuítas. Não podemos esquecer que Francisco, o atual Papa, é jesuíta. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Madre Paulina em Nova Trento, nós também vamos fazer esse tipo de passeio com rotina. Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, porque Madre Paulina não era brasileira. Mas Frei Galvão, primeiro frade franciscano e primeiro santo brasileiro, o que nós temos? Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá. Frei Galvão fez parte do seu aprendizado no convento aqui do Largo da Carioca, dos franciscanos. Depois fundou conventos em Guaratinguetá. Foi para São Paulo, criou o Mosteiro da Luz, construindo o mosteiro com as suas próprias mãos. Ele como pedreiro. Então é um roteiro maravilhoso você percorrer o convento de Santo Antônio no Largo da Carioca, você vai a Guaratinguetá e visita a casa onde ele nasceu, a igreja onde ele foi batizado, o convento que ele criou. Você vai e segue para São Paulo, vai ao Mosteiro da Luz, visita o Mosteiro da Luz, tem contato com as irmãs, recebe as famosas pílulas de Frei Galvão e aonde ele está enterrado. Então, se você quiser trabalhar com turismo religioso, você tem uma infinidade de trajetos para fazer. O Fogaréu em Goiás, a noite do Fogaréu, a cidade de Goiás Velho fica toda apagada e somente homens participam da cerimônia, todos encapuzados com aquelas tochas acesas. A cidade de Goiás Velho fica iluminada por tochas. Então, você tem roteiros muito diversificados nesse Brasil dentro do turismo religioso. Bom, é de meu conhecimento que o senhor presta assessoria a outros vicariados da Arquidiocese, a outras dioceses e a Arquidiocese do Brasil. O senhor poderia falar um pouco mais a respeito disso, detalhadamente? Mas, a sua pergunta é maravilhosa e vamos explicar. Ora, João Paulo II foi uma diferenciação e ele se apaixonou pelo turismo religioso. Então ele escreveu vários e vários documentos envolvendo o turismo religioso. Quando nós falamos em alguns documentos, Hernânia, são uns bem definidos para o turismo religioso e outros são linhas que foram inseridas em outros documentos da igreja que falam sobre turismo religioso ou abordam o turismo religioso, mesmo que seja um pequeno parágrafo. Bento XVI teve o mesmo procedimento, não tanto quanto João Paulo II. Bento XVI seguiu o mesmo projeto, mas não escreveu tanto quanto João Paulo II. Mas Bento XVI foi mais incisivo. O que ele dava uma noção assim, que isso pode acontecer, deve acontecer, seria bom acontecer, Bento XVI já diz assim, isso tem que funcionar desta forma. O que aconteceu no Brasil? O Brasil não acolheu desde o início. Quando eu falo Brasil, vamos ver os sacerdotes brasileiros, os religiosos brasileiros. Não acolheu muito bem. O que ou não teve tempo
de se preparar, eu acredito mais que seja nesse caminho, nessa parte das orientações vindas do Vaticano, vindas da Santa Sé. Está cabendo então a quem? Aos leigos, né? Principalmente aos leigos, fazerem todo esse trabalho de divulgação do que é turismo religioso católico. Teve um início há uns anos atrás. A grande contribuição para isso são os programas e são os sistemas que nós temos, né, de Facebook, de Twitter, e agora você tem outros que estão tentando se comparar ao Facebook. Isso foi o grande momento de dizer para todo mundo: existe turismo religioso. E esse turismo tem normas. Olha, a amplidão desses programas, né, de intercâmbio social entre as pessoas, como é o Facebook, né, de interatividade, começaram as pessoas a perguntar: e o que é isso? O que é turismo religioso? Como é que eu monto na minha paróquia? E quando isso começou, e escrevem para nós respondemos e procuramos auxiliar. Eu aqui no Rio de Janeiro, eu coordeno a Pastoral do Turismo Religioso do Vicariato Norte. A Arquidiocese do Rio de Janeiro possui 6 vicariatos e o meu é o Norte, porque eu moro na Tijuca, porque é a área da minha igreja, da minha paróquia. Então, dentro do Vicariato Norte, nós temos ali uma sorte muito grande, né? O vigário episcopal, o padre Cláudio, ele abriu as portas para o turismo religioso. Ele acolheu a ideia de uma forma muito positiva. Tanto acolheu de uma forma bem positiva que nós toda hora estamos prestando colaboração a outros vicariatos, principalmente aos leigos desses vicariatos que se interessam pelo turismo, pela pastoral do turismo, e também para outras dioceses ou arquidioceses. Quando é uma situação formal, é o próprio sacerdote que entra em contato conosco, a primeira providência nossa é entrar em contato com o nosso padre, nosso vigário episcopal, o padre Cláudio Santos, e avisar a ele: olha, estamos sendo solicitados a prestar auxílio à paróquia tal, do município tal, do estado tal. Estamos sendo solicitados a prestar auxílio à diocese tal, pelo padre tal, o senhor autoriza? E padre Cláudio Santos sempre autoriza. Quando é com leigo que está solicitando nosso trabalho, nem sempre nós fazemos esse contato com o padre, porque aí já seria um assunto de leigo para leigo. Não haveria religioso envolvido. Bom, a fé move montanhas, né? E como? Pois é. Tanto que até em meio à nossa crise econômica, o turismo religioso continuou crescendo no Brasil. Isso foi surpreendente ou o senhor já esperava por isso? Não, já era esperado. Primeiro que o turismo religioso não começou agora. Ele já existe há centenas e centenas de anos, né? Seja na Europa, seja em direção à Ásia, à Eurásia, você sempre ouve o turismo religioso, né? Você, mesmo quando você tinha as Olimpíadas em Atenas, as Olimpíadas, o deslocar para as Olimpíadas já demandava uma parte religiosa. Então isso sempre existiu no mundo. Ora, o Rio de Janeiro, o Brasil, é um dos principais países católicos do mundo. A América do Sul, a América Latina no todo, corresponde a 40% de todos os católicos que existem no mundo.
E o Brasil é o país mais católico. Então isto sempre houve. A demanda pelo turismo religioso sempre existiu. Não é uma coisa nova. O que está acontecendo primeiro, a facilidade de transporte. A facilidade de comunicação para você divulgar. Porque muitas vezes, Hernani, aquele programa, aquela romaria, aquela peregrinação, aquela festa religiosa ficava circunscrita a uma cidade, a uma pequena região. Hoje não. Hoje, quando você tem em Madre de Deus o Nova Jerusalém, a televisão projeta que vai acontecer, já diz o nome dos artistas da televisão que vão participar, quem vai ser Maria, quem vai ser Jesus, quem vai ser Pilatos. Isso passa numa cadeia grande. O sistema de hotelaria da região já suporta receber esses visitantes que muitas vezes nem católicos são, mas vão para um espetáculo teatral grandioso. Você tem a facilidade do crédito, principalmente que você pode fazer uma excursão dessa e colocar no cartão de crédito em 10 vezes a perder de vista. Ou seja, você criou, com os mecanismos atuais, uma facilidade de locomoção e de hospedagem, mas para algo que sempre existiu. Bom, a Índia, como exemplo, é o país do eterno choque cultural. O senhor já presenciou alguma cena chocante ou não de choque cultural religioso? Bem, Hernani, primeiro que a Índia, eu não vejo muito. A Índia tem uma diferenciação. Porque na Índia acontece uma mistura que envolve filosofia, religião, isso tudo criado por castas. Agora, você pergunta sobre a questão desse choque cultural. Ora, o choque cultural também sempre existiu. Você teve durante quase toda a história do Brasil colônia, e principalmente no final do século XIX para o início do século XX, até 1940 aproximadamente, a perseguição oficial, social, como política, como pela polícia, dos cultos afro. E mais, quem incentivava? Quem que tacava fogo? Era a mídia, era a imprensa. A imprensa que delatava a existência do local de culto afro, e ainda depois que a polícia fechava, prendia, a imprensa parabenizava a atitude. Nós estamos falando Brasil, século XX. Você tem intolerâncias hoje em dia, continua tendo. Você tem imagens, evidente que eu respeito todas as igrejas existentes, principalmente as igrejas evangélicas, mas nós temos notícias que algum ou outro pastor agride imagens da Igreja Católica. Teve até um vídeo no Facebook que estava... Isso, recente, uma mulher depredando uma imagem. pastora com martelo, quebrando, né? Você tem no mundo inteiro, você tem agora na Síria e nos países dominados, os católicos sendo degolados. Os católicos não, os cristãos sendo degolados. Então, então você tem quantos e quantos cristãos de vários grupos do cristianismo são degolados, são martirizados. Hoje, né? Você tem esses fenômenos todos. Você tem padres sendo mortos toda semana em decorrência da defesa da fé. Como também você tem tido notícias, eu aqui no Rio de Janeiro fico até triste, chateado de ter notícias, eu que trabalho com turismo religioso em todo o seu sentido mais amplo, de alguns grupos
promoverem ataques a locais de devoção afro. Isso está acontecendo hoje dentro de comunidades. Então essa questão que você fez a pergunta envolvendo a Índia, ou Só como seja, exemplo. é um exemplo. Você vai ter no mundo inteiro, esse tipo de intolerância. Você teve no México, você tem no mundo inteiro. É porque tem uma aula de hotelaria que eu tive, o professor comentou que houve um casal lá que estava passeando numa rua, numa mesquita, eu acho, não me lembro, e ela tinha nas costas os pés do bebê dela tatuado. E o homem foi, deu-lhe um tapão, aí veio um policial, separou, porque era uma questão de choque cultural, porque acho que na Índia você não pode, o pé, acho que o esquerdo ou o direito é sagrado. Eu acho que lá eles não aceitam nem tatuagem alguma, né? Em termos gerais, a mulher que se deu, que não só tatue, como apresente aquilo. Eles aceitam, parece, são algumas pinturas, mas não a tatuagem em si. Mas você está tendo, Hernani, um exemplo difícil de compreender, esses países todos europeus que estão acolhendo de coração aberto esses refugiados, e você vê alguns refugiados, sim, isso é uma minoria, que estão investindo contra aqueles habitantes, aqueles moradores que os estão acolhendo. Seja, tivemos casos em Munique de estupro, tivemos casos de violência, estamos tendo caso na Inglaterra. Ou seja, isso é choque religioso. É por motivo de religiões diferentes e hábitos diferentes. Porque a pessoa é acolhida na Alemanha e não pode aceitar acolhida, mas na terra dela a mulher não pode andar de rosto descoberto, não pode andar com as pernas à mostra. Ele é acolhido na Alemanha e quer que a população alemã, o alemão natural, tenha o mesmo comportamento cultural dele. Dá conflito. E nós não vamos escapar disso nunca. Quer dizer, quando eu digo nunca, não na minha geração, não na sua geração, não nas próximas gerações. Talvez o homem, quando evolua muito, daqui a alguns milhares de anos, chegue a esse ponto. Agora a nossa última pergunta. Quais as metas para o futuro desse segmento? Crescer, 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 crescer. O turismo religioso, ele não tem como retroagir. Seja em que modalidade, em que tipo de turismo religioso nós possamos estar falando. Seja o católico, seja o evangélico, seja das religiões afro, ele está evoluindo. Então, se você tem que compreender que o turismo religioso, ele é tão abrangente, tão dinâmico, que todas as espécies e variações religiosas estão dentro dele. E nós temos que ter sempre pensando, antes de mais nada, o turismo é acolher, é receber, é mostrar, é não permitir que o turismo mude uma cidade. O turismo não pode alterar os hábitos de uma cidade, como infelizmente muitas vezes acontece. O povo passa a vivenciar tão dependente daquele ponto turístico, daquele atrativo turístico, que ele então perde as suas raízes. Não é raro você conhecer casos de que o local onde foi transformado e passou a ser local de destino turístico, houve aumento na hotelaria, houve aumento na alimentação, dentro dos supermercados tudo ficou mais caro. Ora, quem vai comprar isso é o turista, mas principalmente quem vai comprar é o morador. E às vezes o turismo traz
esse tipo de dano para a comunidade local. E é um trabalho que deve ser feito para evitar que isso aconteça. O turismo é para ter uma finalidade específica, não é para ser maléfico. Gerard, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a você o convite maravilhoso e vamos, sempre que você precisar alguma coisa, seja no turismo, né? Seja no turismo religioso, pode contar conosco. E esse foi mais um programa de turismo da TV Faixa. Espero que tenham gostado. Até a próxima, gente.